Ele traz a pá em sua mão, e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se. Glória a Deus. Curva sua cabeça um instante, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua presença, ó Deus. Estamos aqui nessa noite para buscar a tua face, Senhor, para buscarmos a tua presença. Não podemos ser negligentes, ó Pai, na busca do Espírito Santo. Por isso estamos aqui, Senhor, dizendo: venha sobre nós, enche-nos com o teu poder, enche-nos com a tua unção. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje, nessa mensagem, eu falei acerca de 3 unções que seriam derramadas nesses dias sobre as nossas vidas. E hoje eu quero falar, na verdade, ministrar sobre a vida de vocês uma unção de ousadia. Diga ousadia. Diga ousadia. Uma unção de ousadia. Queridos, nós precisamos entender nós não podemos ser estúpidos, não podemos ser negligentes, né? Não podemos ser necios, burros em relação às coisas do Espírito. A igreja do Senhor, nos últimos dias, ela está tendenciosa, a um esfriamento, um esfriamento gigantesco. A igreja dos últimos tempos, na verdade, eu creio que isso seja uma artimanha do inimigo da nossa alma em esfriar a nossa igreja. Pessoas se tornando céticas demais, racionais demais, e esquecendo um pouco da intimidade com o Espírito Santo e daquilo que realmente ele pode fazer e quer fazer através das nossas vidas. Quem está entendendo de amém? Nós precisamos, queridos, entender que nós temos uma dimensão espiritual. Nós temos uma dimensão física, mas temos uma dimensão espiritual. E nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela não pode transitar somente no mundo físico. É claro que nós não somos nem uns loucos, onde a gente espiritualiza tudo. Mas a igreja, se a gente não tomar cuidado, a gente vai carnalizar tudo ou materializar tudo e vai esquecer que nós somos seres espirituais. E a nossa espiritualidade, ela é unicamente baseada no poder do Espírito Santo, A gente não tem compromisso nenhum, relacionamento nenhum com outro Espírito a não ser o Espírito Santo, Então, olha só, quando a gente lê, esse versículo que a gente acabou de ler, de Mateus capítulo 3, a gente percebe. Aqui, João Batista diz assim: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Para o quê? Isso, queridos, é extremamente importante. Presta atenção. Na verdade, é a primeira coisa, é o mais necessário, para que a gente receba o Espírito Santo, até mesmo o batismo com o Espírito Santo. É necessário que nós tenhamos um coração arrependido. Diga, coração arrependido. Coração arrependido. Por isso que João vinha batizando com água, para o arrependimento. Mas ele diz assim, olha: mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele não é digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele batizará com o Espírito Santo e com
fogo. Queridos, o batismo com o Espírito Santo, o culto passado, eu já expliquei bem para vocês. Mas eu queria que você entendesse um pouco mais, eu também já preguei sobre isso, talvez alguém que já ouviu ou falar sobre isso, mas eu queria que você entendesse acerca do batismo com fogo. Diga fogo. Diga, eu quero o fogo do Senhor. Queridos, o batismo com fogo é um batismo extremamente importante para as nossas vidas. Na verdade, se nós não formos batizados com fogo, nós corremos risco até mesmo de perder a nossa salvação. Nossa, pastor, por que isso? Você sabe por quê? Porque o batismo com fogo, às vezes o pessoal pensa assim, batizar com fogo é o quê? Eu vou ficar cheio do fogo, eu vou sair rodando, né, na igreja, né? Vou sair falando em línguas estranhas, e rodando, e rodando, e rodando. Não, você pode rodar sim, irmão, não tem problema nenhum em rodar. Né? Não tem problema nenhum. Cada um responde ao toque do Espírito Santo de uma forma, né? O corpo de cada um vai reagir de um jeito. Não importa como, né? Você vai reagir ao você receber o batismo com o Espírito Santo. Mas não é o fato de você girar e sair falando em línguas que você foi batizado com fogo. Não tem nada a ver com isso. Né? O batismo com fogo, ele está relacionado, queridos, à queima dos nossos pecados. O batismo com fogo, ele vem, na verdade, para nos purificar do pecado. Para queimar o pecado, para remover de nós o pecado. Tudo aquilo de ruim. E a confirmação disso é no versículo 12, que diz assim, em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo no celeiro, e queimará a palha com fogo que não se apagará, ou se apaga. Presta atenção. Quando nós estamos vendo esse versículo 12, se você puder deixar aí, tá aí, né? Quando a gente olha para esse versículo 12, nós precisamos ir além das letras e tentar entender o que realmente João estava querendo dizer. Nós precisamos ir no profundo da palavra. Ele fala, na sua mão ele tem uma pá. Para que serve pá? É um instrumento do quê? De limpeza, sim ou não? Instrumento do quê? Amém? Vocês estão vivos ou não? Gente, vocês têm que receber o batismo hoje, olha só. É um instrumento de limpeza. É um instrumento que você usa para fazer faxina na sua casa, para recolher o lixo. Para recolher o quê? O lixo. Né? Ele tem na sua mão uma pá. E limpará a sua eira. E limpará a sua eira. Imagina, querido. Né? Você sabe o que é uma eira, não? Quem sabe o que é eira, levanta a mão. Só a Raquel que sabe. Queridos, a eira é o local aonde as pessoas vão malhando o trigo. Presta atenção, quando a pessoa vai malhando o trigo ali, né? O que acontece? Eles vão colocando o trigo na peneira e joga para cima na peneira, aí joga. Aí o vento bate e tira a palha. O trigo é pesadinho, ele cai na peneira de novo. Então a palha, ela fica na eira. Fica aquela sujeira de palha na eira. Um monte de palha. E na palha já foi removido o trigo, o fruto, né? Ele já foi removido da palha, já foi separado o fruto da palha. A palha cai no chão e o fruto é recolhido e levado para onde? Para o celeiro. Presta atenção nisso aqui. Então tá ali, ó, malhando o trigo e a eira toda suja. E a eira toda... Aí eu olho para isso aqui, queridos, eu vejo eu chegando na igreja. Né? Quando eu cheguei na igreja, como que eu cheguei na igreja? Cheguei como? Né? Meu pai chegou como na igreja? Daquele jeito. Se achando, né? Se achando bambambão, bonitão, cheio de pecado, cheio de coisa. Mas o que eu estava fazendo? Malhando. Porque malhando o trigo o quê? Eu estava me esforçando para tirar aquelas cascas velhas, para tirar aquelas coisas ruins, para tirar o pecado, para me livrar do pecado, para escapar do pecado. Aí vai arrancando as coisas velhas, vai arrancando as coisas ruins, vai tirando o pecado, vai descamando daqui, vai se convertendo ali, vai tendo uma mudança ali, e vai lutando ali, né? Para ser uma pessoa melhor, sim ou não? Não é assim que a gente chega?
Então o início da conversão, aqui ele está falando assim, ó, o início da conversão está ali, ó, mas a sujeira está tudo em volta. Ainda tem trigo, né? Então quando ele fala, eu vou recolher o trigo, vou colocar no celeiro, ou seja, Deus vai extrair de você tudo aquilo que você tem de bom. Tudo aquilo que você tem de bom, ele vai recolher e vai colocar no celeiro, né? E aí o que ele vai fazer? Com a sua pá, ele vai limpar a eira, ou seja, toda aquela sujeira que está à sua volta, né? Porque uma coisa é certa, irmão, quando o crente chega na igreja, tem alguns que é difícil, hein? Tem uns trigos aí que tem que dar paulada e a casca não sai. É uma loucura, né? Mas para que Deus ele recolha a palha, né? Para que ele recolha o trigo e a palha, é necessário, queridos, que haja essa difusão, essa separação entre o fruto e a palha. O fruto do trigo e a palha. E aí diz que ele tem na mão uma pá. Essa pá vem, recolhe tudo aquilo ali. Ou seja, ele vai pegar toda aquela sujeira e vai levar para uma fogueira. Qual é a fogueira? Fogueira Santa da Universal. Não, não é não. Não é a fogueira santa não. Ele vai levar para um fogo que nunca se apaga, um fogo inextinguível. Né? Ou seja, esse fogo ele queima dia e noite, constantemente queimando. Então ele joga ali todo o seu pecado, tudo aquilo que não presta em você. Esse é o batismo com fogo. Por quê, querido? Nós estamos falando da unção de ousadia na nossa vida. Porque, presta atenção, você sabe por que tem muita pessoa que não tem ousadia na presença de Deus? Porque vive em pecado. Aí você fala para a pessoa, sobe lá no altar, traz uma palavra. Não, pastor, sabe qual que é? Ó, vai lá, faz isso, faz isso. Não, é porque sabe. Não dá, pastor, eu não estou preparado, né? Não, irmão, você pode ficar lá na portaria da igreja e fazer, não, pastor, sabe o que é? Porque eu ainda sou muito novo, né? Mas na verdade o cara está dando desculpa. Dando desculpa por quê? Porque está com uma vida pecaminosa. E o Senhor, Ele quer te batizar com fogo para quê? Para que você não viva mais na prática do pecado. Ele quer colocar uma fogueira do seu lado, uma fogueira no seu pé, para que todo o tempo que o pecado vir, você vai queimar. Essa palha não. Sai para lá. É o fogo. É o fogo de Deus. Olha o fogo. Fogo. Mas o fogo para quê? Para acabar com tudo aquilo de ruim que tem em você. Ele recolherá no celeiro o trigo e queimará a palha com fogo que não se apaga. Irmão, receber o batismo com fogo é ter uma fogueira do seu lado 24 horas. 24 horas, para quê? Pensou em pecado? Joga na fogueira. Né? Olhou para o pecado? Joga na fogueira. Né? O pecado veio atrás de você? Joga na fogueira. Né? Pastor, recebi um convite para fazer. Nossa! Joga na fogueira, irmão. Põe no fogo. Põe no fogo de Deus. Então você precisa, querido, entender uma coisa. O batismo com fogo, ele é muito mais poderoso do que simplesmente falar em línguas e dar alguns giros dentro da igreja. Ele é muito mais poderoso do que isso. O batismo com fogo, ele é mais poderoso do que sentir um arrepio na hora do louvor da igreja. Ele é mais poderoso do que simplesmente chorar e se emocionar quando você é tocado por uma palavra, ou tocado por um louvor, ou porque um irmão te abraçou, ou alguém falou alguma coisa para você que fez sentido para você. Ele é muito mais poderoso com isso. Você sabe por quê? Porque o batismo com fogo pode te salvar. O batismo com fogo pode te levar para o céu, irmão. Você tem noção disso? Quando você olha para a Bíblia e você vê ali, por exemplo, a vida de Elias, já no fim da sua jornada na terra, ele foi envolvido por um redemoinho de fogo, né? E foi levado ao céu.
A presença de Deus, ele sempre, na Bíblia, ele sempre se manifesta na figura do fogo. E nós precisamos entender que esse fogo é o próprio Jesus na nossa vida. A gente precisa entender que esse batismo com fogo é estar revestido do Cristo. Quem entende isso, diga amém. É estar revestido do poder do Cristo sobre nós. O poder de vencer é a capacitação para vencer o pecado, é a capacitação, né, para vencer as tentações desse mundo, é a capacitação para não andar de tropeço em tropeço. Rodando e caindo no mesmo buraco toda vez. Por que isso? Porque você não recebeu o batismo com fogo. Não, pastor, mas eu falo em línguas estranhas. Que grande coisa. A Bíblia diz que o falar em línguas é o menor dom que tem na Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Talvez o falar em línguas, né, pode ser a confirmação que você foi batizado com o Espírito Santo. Mas eu acho que isso é um conjunto. Os dons, ele é uma consequência do batismo à medida que eu vou me entregando a Deus, mas não é o principal. O principal aqui, o que o Senhor quer de nós aqui, é entender que Ele tem na sua mão uma pá e Ele tem uma fogueira. Uma fogueira que pode me salvar, uma fogueira que pode mudar a minha vida, uma fogueira que pode mudar a minha história para sempre. Quem entende isso, diga amém. Glória a Deus, queridos. Olha só. Efésios, capítulo 4, o versículo 30. Nos diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Olha aqui. Irmão, quanto isso é forte. Talvez você já leu isso diversas vezes, mas talvez isso nunca entrou no teu coração de uma forma tão poderosa como vai entrar hoje. Você sabe por quê? Tem muita gente que repete já, não pode entristecer o Espírito Santo. Não pode entristecer o Espírito Santo. Claro que não pode entristecer o Espírito Santo, mas eu quero que você vá um pouco mais profundo. Não entristecer do Espírito Santo é o quê? É você não andar pecando para ele não ficar triste, irmão. E para ele não ficar triste, eu preciso desse fogo que não se apaga do meu lado. Por quê? Porque assim que ao menos eu pensar em pecar, ao menos que eu pensar em fazer algo errado, ao menos que eu pensar numa pornografia, num adultério, ou qualquer lá que for, numa mentira, numa fofoca, em arrumar uma contenda, uma briga, uma confusão, em faltar no culto, né? Em beijar o namorado, né, Aline? Aí a gente tem que olhar e sentir e falar assim: eu não posso entristecer o Espírito Santo. Quando eu tenho essa consciência, isso já significa que eu recebi o batismo com fogo. Quando antes de eu ter uma ação e eu começar a pensar, será se eu fazer isso, o Espírito Santo vai ficar feliz? Ou eu vou entristecer o Espírito Santo? Só o fato de eu estar pensando nisso, preocupado em não entristecer o Espírito Santo, isso já tipifica o batismo com fogo na minha vida. Você fala assim: rapaz, eu estou cheio do fogo, hein? Por quê? Porque o meu espiritual está tão conectado com o Espírito Santo, tão conectado com Deus, que eu me preocupo o que eu vou fazer, se é da vontade dele ou não, se eu vou entristecer, por mais simples que seja. Não é só coisa grande, não. Porque tem coisa grande. Você vai estar lá na frente do seu computador, do seu celular, você fala assim: será que o Espírito Santo vai ficar triste se eu ver um X-Vídeo aqui? É claro que ele vai ficar triste, isso é óbvio. Mas às vezes tem coisas, querido, que você tem dúvida que é tão pequena, né? Que é tão pequena que às vezes e a gente não se preocupa se ele vai ficar triste ou não. Que é aparentemente pequena, mas que pode estar fora da vontade dele para a sua vida. Então, ter o batismo com fogo é você entender que esse batismo, ele vai ajudar você a ter mais intimidade com o Espírito Santo, a se preocupar mais nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E é realmente nos mínimos detalhes. E eu vou dar um exemplo, acho que eu já dei esse exemplo aqui há um tempo atrás, mas tem muita gente que ainda não viu, não ouviu.
Eu lembro que ainda não tinha o viaduto aí o buraco do Marcos Melo, né? Do Bertaioli. Então era na passagem de nível aqui em Mogi, né? Aí eu estava descendo aqui para sair aqui na Cabo Diogo, né? A gente atravessava aqui pela praça, atravessava aqui à frente aqui e saía lá na Cabo Diogo e ia embora, né? Era 2 mãos ali. E aí eu desci, não, perdão, acho que eu estava descendo a Campos Sales. A Campos Sales para atravessar. Aí eu desci a Campos Sales, fechou a cancela. Aí eu falei, rapaz, isso aqui vai demorar demais. Mas eu senti um negócio assim, espera aqui mesmo. Aí eu falei, isso aqui vai demorar demais. E fui teimoso, saí com o carro, virei. Aí quando eu virei, eu falei assim, aqui eu vou cortar aqui, já meditei tudo, vou sair de lá, já vou sair de lá na frente, já calculei tudo. E realmente a rota era boa. Quando eu saí da rota, tinha um acidente aqui no centro de Mogi, tudo parado. Ali que eu ia gastar 8, 9 minutos para atravessar, no máximo, eu perdi aqui 35 minutos mais ou menos, por causa de um acidente que tinha aqui. Mas eu tinha sentido no meu coração que não era para... Eu senti assim, fica aqui. E eu falei, isso aqui vai demorar demais. Sabe, coisas mínimas que a gente acha uma besteira? E eu tive até uma lição com isso. Quando Deus coloca a gente num caminho, queridos, a gente não pode desviar o caminho por achar que é mais rápido. Precisamos permanecer no centro da vontade dele e seguir o caminho que ele nos colocou. Quem entende isso, diga amém. Então eu queria que você entendesse, querido, aqui diz, não entristeçais o Espírito Santo. Mas por que, queridos, que não posso entristecer o Espírito Santo? Simplesmente porque ele é Deus? É claro que Deus merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas é porque quando eu entristeço o Espírito Santo, eu corro o risco de haver um afastamento, um esfriamento, né? Não da parte dele, mas da minha parte. E acaba que ele vai se entristecendo e eu vou me esfriando. Olha só, ele diz assim, não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Diga assim, selado. Diga, eu estou selado para o dia da redenção. Entendeu? Por que você não pode desprender o Espírito Santo? O Espírito Santo é o selo da salvação. É a marca da promessa da salvação em nossas vidas. Quem não tem o Espírito Santo não entra no céu. Quem não está selado com a marca do Espírito Santo não entra no céu. Você está selado para quê? Para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Então, querido, olha para você agora. Olha para dentro de você agora e fala assim, o que eu tenho feito na minha vida que tem entristecido o Espírito Santo? Eu preciso do batismo com fogo para eu vencer esses pecados. Eu preciso do batismo com fogo para que eu não entristeça mais o Espírito Santo, para que eu esteja mais perto dele, para que eu esteja mais perto dele. Eu preciso desenvolver uma intimidade com ele agora. Não, pastor, mas eu já fui muito usado pelo Espírito Santo. Eu já sapateei, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não é? Glória a Deus por isso, queridos. Mas você precisa entender uma coisa, que o relacionamento com o Espírito Santo, ele não é um período na minha vida que foi bom. Ele precisa ser cultivado todos os dias, para que eu tenha uma vida inteira de relacionamento com ele. Queridos, eu comecei dizendo essa palavra, que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja de Cristo está se esfriando, está longe desse fogo. Esse esfriamento é perigoso, porque eu frio, queridos, eu não tenho temor. Eu preciso do batismo com fogo o tempo todo. Eu tenho que andar quente no Espírito Santo. Quem entende isso, diga amém. Sabe, queridos? Então a gente não pode permitir se esfriar, porque o esfriamento no esfriamento não tem temor. No esfriamento eu não tenho parâmetros para o pecado. Eu simplesmente vou lá e cometo pecado deliberadamente. Eu faço e não sinto peso nenhum nisso. Isso é um problema. Está faltando fogo aí. Está faltando fogo de Deus aí. Quem está entendendo, diga amém. E eu não estou falando de gente que está começando agora, novo convertido. Porque quando a gente chega tomando paulada para poder, para poder tirar a casca do trigo. Quem está entendendo, diga amém.
é tomando paulada, é se removendo aqui, é tropeçando ali. Mas eu estou falando de você que já está caminhando há quanto tempo com Jesus, e ele já foi muito usado por Jesus, mas hoje está ali, ó, ai meu Deus, eu não sei mais, eu já não estou crendo mais em tanta coisa, porque não sei o quê, porque a Bíblia, não, porque a teologia daqui, porque irmão, esquece esse negócio de teologia, esquece esse negócio de muito mimimi. Pensa no seguinte, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos desse fogo em nossa vida. Nós precisamos, irmãos. É muita coisa, é muita frescura hoje em dia. Como se para nós não bastássemos botar o nosso joelho no chão e ouvir a voz do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Basta isso, irmão. Não, pastor, porque eu vou fazer um curso de teologia, que eu vou, né, para estudar lá na Mackenzie. Meu irmão, pelo amor de Deus. Acorda para a vida. Tranca a porta do seu quarto. Coloque o seu joelho no chão. Busque a presença do Espírito Santo. Volte a chorar na presença dele. Volte a sentir a presença dele nas madrugadas. Volte a subir no monte. Volte a buscar a presença dele. É só isso que ele quer com você, irmão. Aleluia. Por quê? Porque ele é o selo da promessa na nossa vida. Ele é o selo da salvação. Olha só, no versículo 31 do capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Seja tirada do nosso meio. O que ele está dizendo aqui, queridos? Quando eu tenho o selo do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que arrancar. Isso tem que sair da minha vida. Toda cólera, toda amargura, toda ira, toda raiva, toda inveja, toda discussão, toda confusão, toda contenda, toda mentira, toda fofoca, todo orgulho, isso tem que cair tudo por terra e tudo para a fogueira de Deus. Uma fogueira que não se apaga. Quem entende isso, diga amém. Agora olha só, nós lemos isso aqui no culto passado. Aqui diz assim, olha, no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz assim, não extingais o Espírito Santo. Aqui já é outro nível. Nós estávamos num nível de entristecer o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Aqui em Tessalonicenses já fala assim, olha, não extingais o Espírito Santo. O que é extinguir? Extinguir é apagar, é acabar, aniquilar, é tirar da vida de uma vez por todas, é arrancar. A única maneira que tem de eu arrancar, apagar o Espírito Santo da minha vida, é entristecendo ele constantemente. Constantemente. Estou entristecendo ele hoje, amanhã, depois. E isso só acontece quando? Quando eu vivo numa prática pecaminosa. E eu estou falando para crente. Sou crente, então eu estou ali, eu tenho cara de crente, falo como crente, ando como crente, tenho cheiro de crente, né? Boca de crente, cabeça de crente, cabelo de crente, né? Saia de crente, aquelas bem curtinhas, né? De crente, tudo de crente. Mas, né? O meu comportamento, quando ninguém está vendo, não é de crente. Então, quando o meu comportamento não é de crente, quando ninguém está vendo, o que acontece? O Espírito Santo se entristece. E ele se entristecendo, 1, 2, 3, 4, 5. É claro que ele é longâmino, né? Ele dá bastante chance. Mas chega um momento, irmão. Chega um momento na vida do crente. Sabe aquela pessoa que fala assim, mano, esse cara não tem mais aquele brilho. Sabe quando você olha para o crente e fala assim, esse aí já foi alguém. Sabe quando você olha e fala, tá apagado, né? Não tem unção. Tá fraco é uma coisa, não, tá morto. Se tivesse fraco ainda estava bom, porque tem a chance ainda de se fortalecer. Mas sabe quando apagou? Nós não podemos deixar chegar a esse nível, irmãos.
Nós não podemos deixar chegar nesse nível hard, de o Espírito Santo ser apagado na minha vida, de eu não ter mais o Espírito Santo na minha vida, de ele não ser mais presente na minha vida. De tanto que eu brinquei com a graça, de tanto que eu brinquei com a fé, você acha que não vai se apagar? Apaga, a Bíblia diz que apaga. Se ele está falando para você não apagar, é porque tem risco de apagar. Então a gente precisa ter zelo pelo Espírito Santo. A gente precisa ter zelo pelas coisas espirituais. Nós precisamos ter zelo por ele e falar assim, não, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Não, eu não vou entristecer ele. Eu quero ser queimado. Eu quero o fogo de Deus. Eu quero o fogo de Deus. Quem quer fogo de Deus aí, diga amém. Eu quero o fogo dele na minha vida. Para a gente finalizar. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. Vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andeis, não como necios, mas como sábios. Diga sábios. Vou ler de novo para você, que eu quero que isso entre na sua cabeça, irmão. Ela já colocou aqui? Vamos ler junto aqui, todo mundo, ó. Todo mundo está conseguindo enxergar? Qualquer coisa apaga ali. Lê comigo aí. 1, 2, 3 e... não vivam como insensatos, mas como sábios. Aqui ele está dizendo, portanto, vede prudentemente como andais. Vamos traduzir para nós? Vamos traduzir para os nossos dias de hoje, para agora, para a nossa linguagem? Portanto, vede prudentemente como andais. É tipo assim, se liga, cabeção. Vê se anda na linha. Vê se anda na linha, meu chapa. Vê se não vacila, cabeção. Seja prudente. Não seja um idiota. Não seja burro. Seja inteligente. Essa é a nossa tradução, né? De Paulo, né? Olha só. Versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Aleluia. Queridos, ele fala assim, olha, vai remindo o tempo. Por quê? Porque o tempo, os dias são maus. Os dias são tenebrosos, né? Por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos se preocupar em entender qual é a vontade do Senhor. E é claro para nós, se aqui ele já vai dizendo para a gente não andar como um nécio, como um louco, mas se a gente andar prudente, a vontade do Senhor é que nós não andemos em pecado. E aqui diz no versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho. Queridos, hoje tem muita gente indo para a internet, tem muita gente aí dizendo que fez um cursinho de teologia aí, pelo correio, aí vai lá pela internet, pega, né, arruma alguns seguidores ali e começa a disparar uns videozinhos. Eu quero ver quem me prova na Bíblia que não pode beber. Aí os caras falam bonito, mano. Os caras têm uma oratória boa, uma retórica top, né? Fala bonito e busca daqui e dali. E se torna convincente para quem? Para quem não é prudente e para quem não é sábio. Quero ver quem me prova na Bíblia que não pode beber. Não, eu posso tomar uma... O que não pode é me embriagar. E quem vai beber para não se embriagar? E se não é para se embriagar, então não bebe, pô. Se eu vou beber, para ficar chapado. Então por que eu vou beber? É ou não é? E hoje é uma onda, porque não, porque o pessoal lá no Canadá
Sai do culto, vai tomar cerveja com o pastor. Ele, que o Canadá vai para o diabo que carregue eles, porque aqui não, né? Enquanto existe esse versículo na Bíblia, não vos embriagueis com vinho, e dentre outras passagens que diz que os beberrões não herdarão o reino do céu, não entra bebida na minha vida, e nem das minhas ovelhas. Se tiver bebendo, o pau vai quebrar para você. Vai cantar nas suas costas, pode ter certeza disso. Não tem esse negócio, irmão. Não vos embriagueis com vinho. Aí gente entende, porque pode beber. Você acha que uma pessoa dessa tem um batismo com fogo na vida dele? Se já teve um dia na vida esse fogo que não se apaga, se apagou na vida dele, né? Foi para a vida de outro. Porque a verdade é uma só. O Espírito Santo de Deus, ele não tem nada com pecado. O Espírito Santo de Deus não tem nada com pecado, não tem pacto com bebida alcoólica, não tem pacto com prostituição, não tem pacto com adultério, não tem pacto com a mentira, não tem pacto com a fofoca, não tem pacto com a masturbação, não tem pacto com putaria nenhuma. O Espírito Santo de Deus já diz, ele é santo! E a palavra de Deus diz, seja santo, porque eu sou santo. E a palavra de Deus também diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade, irmão, ninguém verá a Deus. Você pode ter certeza disso. Sem santidade ninguém verá a Deus. Agora, ele fala assim, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos. Onde há o quê? Dissolução. Mas enchei-vos do Espírito. Queridos, se ele coloca, presta atenção, ele faz uma comparação, não bebe vinho, mas se enche do Espírito, presta atenção. Eu estou para dizer para você que a brisa do Espírito Santo, ela é mais louca que a brisa do vinho. Quem está entendendo, diga amém. Vai ficar chapado de cachaça para quê? Vou ficar chapado do Espírito Santo, irmão. Vamos ficar bêbados do Espírito Santo, vamos ficar cheios do Espírito Santo, vamos dar prioridade para o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo invadir o teu ser, se embriague dele, encha-se dele agora. Receba esse batismo com fogo. Fala assim, ó, por quê? Porque assim quando eu recebo batismo com fogo, eu não tenho pacto com o pecado, eu não tenho nada com a prática pecaminosa, então eu me encho de ousadia e aonde eu chegar, eu tenho liberdade para falar do amor de Jesus, eu tenho liberdade para pregar o Evangelho, eu tenho liberdade de profetizar, eu tenho liberdade de apontar o dedo na cara de alguém e dizer, eis que o Senhor mandou eu te dizer. É o espírito da ousadia, irmão. Ousadia para pregar, para falar a palavra, e essa unção vai descer sobre a tua vida hoje. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê? Essa ousadia vai descer sobre a tua vida hoje. A ousadia da pregação da palavra, a ousadia de profetizar, a ousadia de colocar a mão nos enfermos e eles ficarem curados. A ousadia, irmãos. Ah, pastor, mas se eu orar e a pessoa não ficar curada, problema dela. Meu papel é orar. Meu papel é ser ousado. Ah, mas Deus não fez por quê? Não sei por que Deus não fez. Eu só orei, irmão. Quem faz a obra é Ele. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele não vai fazer. Se tiver propósito, irmão, Ele vai fazer. Mas eu tenho que ter o quê? Ousadia. Eu tenho que ser ousado. Falar assim, eu tenho liberdade para fazer. Por que eu tenho liberdade para fazer? Porque o meu pecado está queimando ali, ó. Está queimando ali, ó. A fogueira aí. Aí pegando fogo aí. Está queimando. Está queimando. Está queimando. Por quê? Porque não tem nada com o pecado, irmão. Então tem liberdade. Tem ousadia. Tem poder. Quem entende isso, diga amém. Então acabou, irmão. Você vai receber o batismo com fogo hoje. Você vai colocar aqui no altar de Deus, aqui, ó, todos os seus pecados. Você vai colocar no altar do Senhor e falar assim, ó, acende esse fogo agora. Acende esse fogo agora que meu pecado vai queimar. E eu quero essa ousadia, porque eu sei que quando eu não tenho nada com o pecado, eu tenho liberdade. Quando eu não estou amarrado com as coisas desse mundo, eu tenho liberdade. Quando eu não estou atolado no pecado, eu tenho ousadia de fazer, de acontecer, de profetizar, de colocar a mão, não ter medo de dizer, Deus mandou te dizer, de apontar o dedo na cara, foi Deus que está falando comigo, Ele mandou falar para você. Por quê? Porque eu sou ousado na presença de Deus, eu estou cheio da presença de Deus. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Então se coloque de pé para a gente orar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Tá calor aqui. Tá queimando, hein? Quem crê que tá queimando aqui?
Tem uma fogueira aqui, ó. Aleluia. 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 Espírito Santo, vem. Faz essa obra, Espírito Santo. Mas só o Senhor pode fazer, Espírito Santo. Vem. Vem, Espírito. Sopra sobre nós agora, sopra.